Somos tantas gerações em uma única alma. Eu sou a Anissal do Carmo e bem-vindos ao 5 Gerações. Nascidos entre 1980 e 1989, estes angolanos vieram ao mundo quando o país já era independente, mas ainda mergulhados na instabilidade. Cresceram entre sirenes e cortes de energia, entre filas e promessas, entre a guerra que não escolheram e o futuro que começaram a desenhar com o que havia. A geração de 80 é a geração do recomeço contínuo. Viu os seus pais sonharem com um país novo e tiveram de aprender a sobreviver nas sobras desses sonhos. Mas também é a geração que começou a falar de empreendedorismo, cultura pop, inovação e a ousar transformar o caos em palco. Hoje, eu trago com vocês o filho do improviso e muitas vezes a da reinvenção. Hoje a conversa é com um homem que aprendeu desde cedo que os sonhos também se organizam, que a emoção também dá trabalho e que o espetáculo pode ser um ato de amor pelo seu povo. O Yuri é produtor, comunicador, sonhador, agente FIFA e criador de marcas que já fizeram parte da memória coletiva angolana. O nosso convidado, Yuri Watayua Leopoldo Simão, o rosto por detrás da nova energia e do show do mês. Ainda há mais uma marca. O Funs do Mês. Boa noite, Yuri. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite e principalmente pela responsabilidade de responder por uma geração que para mim é a geração dourada destas 5 gerações da nossa independência. O Yuri, só para ficar claro, o Yuri é da geração 80. Sou, orgulhosamente. Pois, nós hoje vamos falar sobre a geração 80, identidade, cultura e também sobre como se constrói um país que também sabe emocionar-se. Yuri, entraste para a TPA, não sei se algumas pessoas sabem disso, entraste para a TPA com 14 anos. Foi o meu primeiro emprego, na verdade eu fui ao Ho Chi Minh. O que é que empurrou-te nessa altura a entrar para a TPA? Eu fui ao Ho Chi Minh acompanhar as minhas irmãs que tinham um grupo de dança e queriam dançar no carrossel. Sim, típico da minha época, ter um grupo de dança, dançar, ser gingas, imitar Madonna, imitar alguma coisa. Ter um grupo de dança fazia parte do ex-libris, da forma de estar e de ser das crianças do meu tempo. Então, elas tinham um grupo de dança que nunca conseguiram dançar no carrossel, tentaram muitas vezes, porque era também uma luta muito grande. Era uma única televisão, esta que nós estamos, e era muito difícil porque eram vários meninos tentando fazer alguma coisa. E então nós fomos e tinha uma nossa vizinha, que Deus o tenha, de Ivo Lemos, que nos conseguiu fazer entrar para assistir à gravação do carrossel. E neste dia estava uma senhora que era do Programa Nacional de Vacinação, PAV, coisas do outro tempo. E então esta senhora estava a falar sobre vacinação infantil e eles tinham distribuído umas perguntas aos meninos que estavam lá, escreviam num papelzinho para fazer uma pergunta à senhora. E nesta altura deram-me uma pergunta para fazer e eu fiz 5. De uma fiz 5 e, claro, acenderam os pilotos da realização e depois foram até com os meus pais, a minha vizinha foi até com os meus pais, dizendo que a televisão tinha todo o interesse que eu fizesse parte. E foi aí que eu comecei os meus caminhos para a comunicação. Foste ousado? Acho que as pessoas devem acreditar que acordar é um privilégio. Nem sequer era um sonho. Não. Se eu puder dizer, eu tinha o sonho de metade da minha geração. Eu queria ser ou piloto ou engenheiro de petróleos. Cheguei a estudar para isso, perto de entrar para a faculdade para ser engenheiro, mas afinal Deus sabia das coisas e quando me fez ser comunicólogo, sabia o porquê. E digo-te porque as pessoas diziam que eu sempre tive queda para a comunicação, porque falava muito, mas acabei por entrar no TIC e no destino. E a partir daí entraste para a televisão? Foi assim? Sim, eu comecei miúdo, sem barba. Aqui tem muita gente que ainda não se aposentou e me viu entrar sem barba alguma. 14 anos. Miúdo mesmo, pelos corredores.
E comecei no Carrossel, depois cresci, passei por outros sítios, passei por rádios, e aí começou a magia da comunicação. Depois, quando decidi entrar para a universidade, foi também, coincidiu com a altura que abri o primeiro curso de comunicação social em Angola e que me fez levar-me a formar-me no ISPRA. Mas ainda na altura em que entraste, alguma vez sentiste que ocupaste um lugar que não te pertencia? Acho que os lugares pertencem a quem os ocupa. Não a quem é colocado lá, mas a quem os ocupa. Porque ocupar um lugar, né, não é só estar no sítio. É poder ser capaz de estar e fazer aquilo acontecer. Se não estiveres preparado, a oportunidade poderá aparecer e tu não poderes estar, ser capaz de ocupar. E se tu estiveres preparado e a oportunidade não aparecer, você vai continuar só a ser preparado. Então, aquele botão, clique, ponto da sorte, é isso. É estar preparado para poder ocupar, na hora em que a porta abrir, o lugar que se calhar estava à tua espera. E ainda ontem, falando em sorte, alguém disse-me que a sorte dá trabalho. Eu acho que a sorte não dá trabalho, mas o trabalho é o trabalho. E não podes pensar no trabalho com sorte. Tens de estar capacitado para o fazer. E se não estiveres capacitado, tens de te rodear de pessoas capazes de o fazer para poder concluir um trabalho com qualidade. Antes de começarmos o programa, o Yuri perguntou-me qual era a minha geração. Eu sou da geração 90, mas o 5 gerações é para isso, Yuri. É para interligar as gerações. Não tem nenhum problema com isso? Tranquilo, vocês vêm depois de nós. A tua geração cresceu depois da independência. Sim. Mas no meio da instabilidade. Como é que esse contexto vos mudou? Bem, nós somos a geração depois do Presidente Neto. Na verdade, ainda carregando os pioneiros de Agostinho Neto dentro de nós, com todo o fulgor e o visor. Nós somos a geração que encontramos o Presidente Eduardo Santos e somos a geração que vimos chegar outro Presidente também. Mas nós somos uma geração que é forjada na dificuldade, mas que ao mesmo tempo trazia um sentimento de solidariedade e companheirismo muito grande. Nós somos da geração da escola é do povo. E a escola era do povo. Não só porque o povo frequentava a escola, mas porque todos nós estávamos misturados em tudo. Nós somos da geração que se só está a sair tênis na Macambira, todo mundo ia usar tênis na Macambira. Somos da geração que se não há arroz nas lojas onde tem cartão complementar, ou então nas lojas cartão do povo, não há arroz para ninguém. Tínhamos que esperar o tio da BCA tirar um pouco de arroz no quartel. Nós somos da geração forjada, da geração que as mães tiveram que inventar o pão e da geração que a dona do depósito era a heroína da rua. Então, todos esses elementos nos fizeram ter solidariedade. E a solidariedade começava em muitos aspectos. Por exemplo, o facto da tua mãe não ter fermento para fazer um bolo e conseguires bater a casa de uma ou duas vizinhas e tirar 2 colheres de fermento e poder colocar. Nós somos desta geração. Essa geração em que o companheirismo, em que as mães na minha rua dividiam um frango, porque sabiam que a vizinha não tinha o que comer. Então, isto para mim acho que marca um pouco. Marca o fruto da solidariedade. Solidariedade, da luta, do respeito. Porque também connosco carregamos o último respício. Eu costumo dizer que é o respício da educação e do rigor. Nós somos a geração, os de 80, aqueles que ainda foram os últimos a respeitar o pai do vizinho. Que deixou de ser pai do vizinho e passou a ser tio. De estar na rua e querer dizer um palavrão e ter de olhar para os lados para ver quem não está ou quem está por perto. Sabe, era tão difícil de fazer isso que a gente tinha medo do colega do teu tio que sabia que tu és filho ou sobrinho do fulano. E essa mesma pessoa era capaz de ir contar ao teu pai que você na rua X a atravessar disse uma asneira e tu levavas uma porrada primeiro dele, depois do teu tio quando ouviu que o colega disse, quando chegaste do teu pai, e se aparecesse um amigo do teu pai em casa à noite para tomar umas e outras, ainda apanhavas dele também, porque tinhas cometido o erro. Na base, fomos educados. Então nós somos uma geração com educação. Sente que a tua geração já conseguiu deixar uma marca no país ou ainda está à procura do seu lugar? Nós também somos os sofridos. Quando chegou a nossa vez de ir para a tropa, eu dizia, eu não fui,
consegui ter adiamento, mas quando chegou a nossa vez de ir para a guerra acabou, ou seja, nós fomos resolver o problema. E isso vai dar um problema lá em casa, porque muitas gerações vão reclamar que eles são a solução da tropa. Mas nós, quando chegou a vez dos de 80 irem para a tropa, a guerra acabou. Nós resolvemos o problema da guerra. Mas porque nós nunca pensámos que se fosse chegar a nossa vez de ir à guerra. Nós achávamos que a guerra ia terminar. Por isso a gente fez a festa toda com 12 anos, vendo as primeiras eleições, e a gente fez a festa toda quando em Lusaka fizeram a paz. E isso nos fez ter determinadas marcas. Para além de que nós somos um país que é uma incubadora de idades. Incubadora de idades, o que quer dizer? Os guerrilheiros quando vieram, os guerrilheiros quando chegaram das matas para a cidade, seja de que movimento for, mas aqueles que fizeram a independência, eles chegaram para as cidades miúdos, jovens. E o processo de guerra que foram de quase 30 anos, de guerra que Angola teve, 27, acho eu, se não tenho erro, 27 anos de guerra, fez com que se incubasse gerações. A geração da guerrilha teve de ocupar os destinos do país por um período muito grande e fez com que a geração de 50, que estamos a falar de que estes são de 30, 40, de 20 alguns, como o presidente Agostinho Neto, por exemplo, geração que nasceu em 50, geração que nasceu em 60 e a geração que nasceu em 70 ficasse incubada, ou seja, sem muito espaço para poder desabrochar como flores. E então nós acabamos por cair nisso. E quando chegou a nossa vez de colocar uma marca, temos que lutar com os de 80 e os de 2000. Então, é um problema geracional. E com todos os problemas que uma incubadora geracional cria. Todos nós temos pressa, mesmo alguns já passando, de poder agir. Por isso, Angola vai ter um problema. Terá de pular, já está a fazer esse processo, 2 gerações e partir para o futuro, com outras gerações que vêm. Então, nós, na pergunta direta que me fez, acho que sim, nós deixamos uma marca de continuidade e hoje estamos cada vez mais aos 40, 45 anos, 50 anos, a deixar os nossos pilares e a só ver em vários lugares da sociedade nós tomando rédeas ao jogo. Como é que nasce um projeto como o Show do Mês? Talvez depois vamos voltar mais um pouquinho aí na geração do 80. O Show do Mês é um pouco do produto do amor que se ganha pela pátria. Sabe que temos que voltar. Nós somos da geração do MPLA pioneiro, da OPA. Não tínhamos outra escolha e ainda bem que não tivemos para alguns, porque deu-nos consciência patriótica. Antes de qualquer partido, consciência de angularidade, de patriotismo, de amar Angola. Hoje, quando a gente leva os nossos filhos para o campo para lhes fazer ser angolanos, mais do que já o são, com o bilhete de identidade, nós não precisamos disso. O hino era tocado na escola, os valores patrióticos eram dados todos os dias. E o sentimento de angularidade, de pertença, de querer participar, de fazer acontecer, nasceu connosco desde sempre. Então, isso me fazia falta. Estávamos a percorrer os anos 2010, todos ricos, Angola com uma economia muito melhor, tudo era galáctico, nós éramos tão importantes que alguns conseguiram ter a performance de ter babás filipinas, né? E esquecemos as tias, porque as tias são o passar da nossa cultura. E a responsabilidade disso é elevada, porque a nossa cultura africana está na oralidade. Oralidade é a transmissão direta do conhecimento de mãe para filho, de avó para neto. Então, isto nos faz ter e ser a tal Angola, o angolano, de sentir. E quando eu olhei para o mercado e disse, nossa, os músicos que me transmitiram a angolanidade estão sem palco. E nós estamos a fazer das galas um show. Em vez de termos concertos com músicos que tinham obra registrada. Lembro quando nós fomos falar com o Filipe Mokeng em 2014 para fazer o Show do Mês.
Ele disse que estava há 1 ano e meio sem cantar, que não tinha palco para o fazer. Zeca Fala estava com a mesma situação. E nós fomos recorrendo desses músicos com memória que tinham construído a minha geração com angolanidade. Então o Show do Mês partiu disso, de dar palco digno, com qualidade, a músicos que tinham marcado a nossa angolanidade e uma geração inteira de angolanos. Qual é a Angola que tu pensas em mostrar no palco? Acho que é Angola no coração. Acho que é a única frase que eu consigo encontrar. Porque o Show do Mês tem uma assinatura que um amigo meu decidiu criar e que ficou. A assinatura de marca, que é de angolanos para angolanos. E nisso nós conseguimos, nestes 12 anos, passar por vários cantos da angolanidade e mostrar uma Angola com qualidade. Com qualidade, com rigor, com cultura, com transmissão clara daquilo que são os nossos valores na música. E então, penso que nisso conseguimos atingir o público, porque conseguimos criar uma memória e resgatar uma memória coletiva, uma memória de todos. Já alguma vez pensaste em desistir? De quê? De tudo. De Angola, da tua carreira, Todos os da dias. tua história. Todos os dias a gente... Sentiste que o país não estava preparado? Todos os dias a gente pensa em desistir, mas todos os dias a gente tem de se lembrar de uma coisa. É um privilégio muito grande acordar. E no que toca ao privilégio que Deus e que a vida te dá de a ter, tens de ter a capacidade de lutar. E lutar não quer dizer de qualquer forma. Tens de ter a capacidade de lutar bem, de empreender, de recriar, de criar, de achar que a porta pode abrir e achar que a chave pode não ser a certa. E não é preciso arrombar. É preciso criar a outra chave, contornar a fechadura e a dobradiça. Então, nisso, eu sou muito esperançoso. Eu agradeço a todos aqueles loucos como eu que acreditaram nisso e que acreditam nos seus sonhos. Porque ninguém poderá ser condenado de lutar e de tentar. Qual é a Angola que tu sonhas daqui a 10 anos? É a Angola que todos nós podermos e queremos, que teremos de o fazer, construindo cada dia. Sabe, eu posso ter a ideia de fazer uma Angola com todos os girassóis lindos num campo maravilhoso. Mas se ninguém sair desse sofá para lutar, ninguém vai conseguir fazer essa Angola. Olha, nós podemos olhar para o sonho dos outros e achar, pode ter alguém sentado no seu sofá e dizer, é um lunático. Mas se ele pendurar-se num quarto do meu sonho e juntar ao dele e lutar, talvez a gente possa pintar as árvores, depois arranjar o jardim, depois arranjar os esgotos e depois dizer a cólera não volta. Então esta é a Angola de construção. Não de quem sabe mais, mas sim de quem pode juntar os outros e caminharem por uma ideia única, de todos, o bem comum. Yuri, numa última entrevista da TPA, tocaste no assunto de empirismo. Disseste que nada se faz só com empirismo. Isso quer dizer que improviso e boa vontade já não chegam para estar ligados à cultura? Aliás, um amigo meu disse-me que nós adoramos ter o improviso como plano. E eu aprendi esse dia uma lição muito grande sobre essa questão da gente ter o improviso como plano. Não. O plano é o plano. O plano tem que ser estruturado, feito, medido, mensurado e depois implementado na execução com os desvios, os acertos e os erros. Agora, o empirismo não. O empirismo é a nossa tônica. Vamos construir uma universidade, vamos. Ninguém sabe o orçamento da universidade, ninguém sabe o que é que quer da universidade aqui para cima, ninguém sabe como a universidade vai se sustentar. Depois todo mundo vai fazer uma entrevista, o Estado não apoia. Espera aí, o Estado não estava aqui quando você pensou. Nós improvisamos por demais. O improviso é até um dia. O improviso é aquele que um dia falha. Ninguém pode improvisar na aviação civil. Morre pessoas. Por isso, digo, nós temos que ter rigor. E esta nossa amada terra falta isso.
em quase tudo, as pessoas, todas elas, devem ter rigor. Desde a mãe no rigor a educar, no horário dos filhos levantarem-se para ir para a escola, no rigor de não só ver os TikToks, mas também ver os cadernos, no rigor do professor ensinar, no rigor da enfermeira a dar a dosagem certa da medicação. Isto é que é a falta de empirismo. Isto é que é o empirismo a mais. Mas o empirismo é uma coisa, o improviso é coisa que é boa em determinados momentos. Porque nós também somos um país, e a minha geração, muito forjada no improviso. As mães faziam pastel sem de sal para o matabicho, banana, mandioca, batata doce. As nossas mães, as mães dos anos 80, elas são heroínas, porque improvisaram muito arroz com sol. Sabe o que é arroz com sol? É arroz doce sem leite. A gente comeu para diabo. E não morreu. E não morreu, que está aqui. O chá café. Chá café, chá de limão, com casca que já está seca há muito tempo. Nós somos... Salva Luanda, né? Várias e várias coisas. O que é o Salva Luanda? Eu já ouvi falar. Se falamos aqui de coisas que são dos anos 80, a gente não sai daqui. Mas era um improviso bom, não se esqueçam. Improviso da dificuldade. Improviso da gente refazer o resdom. Ah, o resdó. A minha mãe fazia no Natal. A tua mãe guardava também a roupa do Natal? Tens memória disso? Eu tenho memória de ser igual a todos, que os brinquedos eram igual para todos, que as roupas eram quase parecidas para todos, de esperar os nossos primos crescerem para ficar com um pouco daquilo que eles. Eu não tive muitas dificuldades. Não tive necessidades, não tive muitas dificuldades, graças a Deus. Não sou privilegiado, mas tenho de dizer que não fui paupérrimo, e porque os meus pais conseguiram nos dar sempre muito bom, tudo muito bom. Mas nós estudamos na escola do povo e nós somos do Sucula Zoata, com os nossos vizinhos, e nós vimos o Caçucata Barata. E tinha uma música, os da minha geração devem estar a rir em casa. Não está pronto, mãe dele não coisa, pai dele não Caçucata Barata. É não ter roupa. Nós vimos gente com roupa rasgada. Já chegamos camarada, né? Também, mas aí o Caçucata Barata era uma coisa muito profunda. Falou em os pais, como é que sente que a tua geração está a passar os conhecimentos à nova geração? Olha, muito difícil para nós. Principalmente quando a gente quer hoje educar os nossos filhos. Eu sou da geração que temos já filhos de 20 e tal anos, os que começaram cedo, né? E uns que os filhos já estão quase da idade deles, né? Tem sorte. Mas nós temos mais dificuldades. Porque, primeiro, o acesso à informação é tão grande que eles nascem sabichões. E depois, a passagem não é uniforme. Aquilo que eu tenho como sentimento de educação, que era padronizado no outro tempo, em que pai do pai é pai, avô é avô, mais velho é mais velho. Só para ressalvar aqui uma coisa. Uma figura importantíssima para a nossa geração, que também tinha a passagem de legado, o Cota da Banda. O Cota da Banda é uma coisa dos anos 70, se calhar, mas que ao mesmo tempo, para nós nos anos 80, era uma referência muito grande. O Cota da Banda é aquele tio que já está no Macarenco, já está no Juventude, o tio, o primo, o irmão mais velho do outro, o teu irmão mais velho, que nós esperávamos a esta hora ele chegar a casa para tirarmos dúvida. Temos uma dúvida, reúne os miúdos todos do bairro para ir perguntar a ele qual é a dúvida. Mas para além de tirar a sua dúvida... Porque tu passava o enunciado quando passasse de classe, não é? Sim, mas era a referência. O Cota da Banda não era uma questão de idade, era uma questão da postura, da referência da pessoa, da forma de estar dela e ao mesmo tempo daquilo que ele podia transmitir aos outros. O Cota da Banda é um dos problemas muito grandes da nossa sociedade hoje. A falta de referências. De referências. A falta de dizer assim, aquele vizinho Samuel, filho do tio Antônio, que foi para a Rússia ou para Cuba estudar porque ganhou bolsa do melhor aluno.
o mais barra da sala era o explicador de uma geração inteira no bairro. O cota da banda é que te representava em muitos sítios. Teu pai não tem como ir a uma reunião de escola. O cota da banda era indicado a ir à reunião. Então, essa passagem desse sentimento, dessa educação que a gente ganhou nesse tempo, é impossível hoje. Porque o cota da banda ficou só o teu familiar, que nem é mais cota da banda, porque assim, o que tem mais combo é mais cota da banda do que o outro. Sim. Então, como nós passarmos aquilo que é a nossa educação, por mais que a gente feche os nossos filhos, eles têm o TikTok e tudo o resto. Paremos, Angola, de promover o nada para alguma coisa. Nada é nada, zero é zero. Não, zero somado a zero é zero. Zero mais zero continuará a ser zero e zero menos zero continuará a ser zero. Nós temos de olhar para os cotas da banda, para as referências e fazer deles realmente as referências. As referências são aqueles que mexem e fazem o cérebro acontecer. E esses devem ser aqueles que devem ser promovidos. Promovidos, apoiados, para que outras gerações se espelhem neles. Porque as gerações estão a se espelhar no relógio, no telemóvel. Yuri, o que é que sentes hoje que é permitido na tua casa, mas naquele tempo não era permitido? Tudo. Especifica-se tudo. 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 A gente tinha, olha, nós somos da geração que tinha uma música que tocava depois do telejornal, que dizia assim, do Dionísio Rocha: criançada, vamos embora, que está na hora de nos despedir. Eu sou no que já chama, xixi cama, vamos embora, vamos dormir. Uou, quem de nós podia se manter na sala depois desse toque de recolher? Ninguém. Quem de nós visse um beijo na televisão e não tapasse o rosto, olhava de lado? Quem de nós? Nós hoje não. Nós estamos a ver jogo da NBA e o teu filho está ao lado com tablet a ver não sei o que mais e tudo o resto. Ou seja, hoje não precisas chegar aos 18 anos para fazer A. Precisas de dizer duas coisas ao pai para fazer B. Os ventos novos, sim. Na minha casa eu luto, tentando dar toda a educação que recebi dos meus pais, os princípios, mas eu não tenho certeza. Sabe, chegar aos 45 anos agora como cheguei, fez-me perceber bem quando os nossos pais diziam: de quem é esse filho? Esse é filho de quem? Quem é esse menino? Teu pai quem é? Tua mãe quem é? Não era uma questão, e a gente ficava chateadíssimo com o pai é um careta, o pai está a perguntar aos meus amigos se são filhos de quem. Não era isso. Nossos pais não queriam saber se o teu pai tinha A ou B de posses. Eles estavam preocupados com o nível de educação e de influência que os filhos levavam para casa. Se nós não padronizarmos o que é educação, porque se não padronizares a educação e não te preocupares com a educação e com a cultura de um povo, tu sabes quem é o árabe, tu sabes quem é o brasileiro, como ele se comporta, tu sabes como é que os angolanos se comportam, sabes o que é ser angolano. Sabe, é uma pergunta que eu me faço todos os dias e isso vem diretamente para as nossas casas. Nós hoje não sabemos quem nós somos, como nos comportamos, como é que o angolano... o angolano dança kizomba, nem isso mais é uma referência. Nós não temos quase bases nenhumas. Estou a falar dos angolanos mais urbanos. Acredito que no interior da Angola continuamos a preservar ainda alguns valores. É possível? Acredita que é possível voltarmos ao cota da banda? Se nós queremos, é possível tudo. Basta querer. Basta nós termos... Sabe, nós somos o único país que ainda temos os nossos Dom Afonso Henriques vivos. Quem escreveu o hino da República está vivo. Quem proclamou a independência não estava, mas na fotografia de proclamação tem uns 10, 20 pessoas que ainda lá estavam. E se nós temos essas pessoas e não os usamos, nós não poderemos lamentar que país teremos. As referências existem. Nós temos de ter a coragem, como vocês estão a ter agora, de falar com pessoas. Eu não posso não ser referência para muitos. Posso ser referência para alguns. Tem gente que me viu crescer e tem muito orgulho. Tem outros que acham que empurraram. Ninguém sabe dos sacrifícios das pessoas. Mas nós temos de ter a coragem de sentar com as mães. As mães estão aí. De panos e sem panos. Estão aí. As pessoas estão aí que viveram.
Como é possível nós hoje nas famílias estamos a discutir a árvore genealógica, parece que somos de outra família, não somos da nossa própria família. Era um sacrilégio tu não sabes quem é o primo do primo do primo do primo do primo e chegar à base. Então, esta é Angola. Nós somos uma Angola que temos coisas muito boas da guerra. Nós que temos coisas da guerra que eu costumo dizer os ganhos. Os ganhos da guerra, por exemplo, é a diminuição do tribalismo em Angola. O facto de sermos mais miscigenados culturalmente, do norte se cruzar com o sul, quem veio fazer tropa no sul, casou com o norte, e etc, etc. E conseguimos ter o funs misto em Malange. O funs misto em Malange, que era um sacrilégio, assim, em Malange comer funs misto é um crime de lesa pátria. Mas nós temos o funs misto no Ambo, né? De milho, de bombom, de milho branco, de milho misturado. Se nós conseguirmos aproveitar isso, nós conseguiremos fazer a matriz desta Angola. Mas, volto a dizer, ensino, educação, que ensino é uma coisa, educação é outra. Cultura. A cultura é a alma de um povo. E se o povo perde a sua alma, não vale a pena ter o povo aqui. Nós tivemos o Ernesto Bartolomeu aqui no nosso programa e ele falou que uma das instituições que falhou foi a família. Concorda com isso? Nós temos de realmente resgatar a família e o Ernesto tem totalmente razão. Porque esta é a base. Sabe? Nós estamos hoje a viver numa sociedade que quase temos dificuldade de dizer a minha família. Que a tua família passou a ser tu, a tua mulher, o teu filho. O filho da tua irmã que morreu é o meu sobrinho. Quem de nós, desta idade, não cresceu com um primo irmão em casa? Quem de nós? Porque era deslocado, saindo da guerra dali, porque o pai morreu. E o irmão assumiu, como filho, crescidos, vestindo a mesma roupa, chegando a casa cedo para entregar os tênis para o outro ir para a escola à tarde. Estes somos nós. Por quê? Porque havia princípios de família. Hoje não. O teu irmão é estranho, a tua mãe é bruxa e o teu pai não merece estar ao teu lado. Vivos. Então, temos de ter a capacidade de poder também resolver os nossos problemas. E alguns deles são traumas de guerra, são traumas de outras coisas que acabaram por destruir a família. A família é o núcleo da sociedade e nós temos que resgatá-la urgentemente, porque podemos correr o risco dos nossos filhos não terem nenhum tipo de significado, de exemplo daquilo que é família. Principalmente uma coisa. Família não só naquilo que é a definição da família. Família com tradição bantu, angolana, africana, que é o berço da humanidade. Porque os outros foram eles que nos disseram que éramos parentes, não família. Como é que se constitui uma sociedade sem família? Pergunta a Angola. Como ela quererá se constituir. Nós temos de parar. Só temos 50 anos de independência. Porque lá para trás, todos os males que houve, teve ganhos. Nós, por exemplo, somos a geração, vou voltar à família, mas nós somos a geração mais bem informada deste país, que teve mais oportunidades para se formar, teve mais bolsas, que teve mais investimento no país. Então, quem pensou isso, ou aqueles que pensaram e trabalharam para isso, achavam que a gente estava no caminho certo a resolver. Se calhar não temos a oportunidade necessária para o fazer. E aí falaste do PAV e de algumas outras memórias. Quais são as memórias que tens do teu tempo? Eu não sou da Estrelinha Cuia, isso deve ser você já, mas eu sou de um rebuçado que davam no PAV, para poliomielite. Sou de ter marca do sarampo. Nós somos das campanhas de limpeza na escola, dos quadros humanos, dos concursos. Nós somos da geração de buscar brinquedo na escola. Olha, nós tínhamos muitas coisas, repara, e uma coisa que era muito homogénea entre nós. As brincadeiras, as músicas e a cultura. E a cultura urbana, a cultura de bairro, as brincadeiras,
O 35 Vitória não era jogado só numa rua. É jogado de várias formas, noutras ruas, mas era homogéneo. Da escola, à rua, da casa, a todos os lugares. E nós também somos da geração... Eu ainda joguei 35. Está bem, já reciclado. Nós somos da geração... A Somália. Não, para nós era a Somália, né? Para nós somos de correr para ver Chispita, né? Nós somos de correr para... A Zurema era a nossa Xuxa, né? O Ernesto Balduino era os nossos heróis. O Simons era a voz da rádio, com os Mel Mateus, as misteriosas cidades de ouro. Misteriosas cidades de ouro, o Bumbo e todos os outros, o Gustavo, 2 fios de cabelo. Eu nunca pensei que fosse ficar careca, né? Nós somos de várias memórias, de várias coisas. Nós somos... Eu lembro-me quando nós fizemos o Show Piô, que é voltar a ser criança, que é voltar às músicas infantis e tudo isso. Nós lembramos que o Mamborro foi o primeiro star de Angola. Seguir é seguir. Mas o falecido Luther Rescova levou a filha a um dos espetáculos. Meu amigo de grande memória e de geração, da mesma geração, da mesma idade, das mesmas coisas, dos mesmos cheiros, de uma amizade muito grande. Então, voltando, Rescova levou a sua filha ao Show Pior e a gente ria. E quando chegou à frente do Nuol, nós colocamos muitas coisas daquele tempo: jante, pneu com óleo, jante de motorizada, jante de bicicleta, jante de borracha, como é que é? De mangueira com pau e carro de lata. E ele a mostrar entusiasmadíssimo a sua filha mais velha: olha, o papai, olha, eu a brincar com bola de saco. Ele tentava dominar tudo isso e a filha olhava para ele e disse: o que foi? Ele disse: vocês sofriam. Nós realmente sofríamos, mas éramos engenhocas. Tinha gente que fazia carro de lata que era melhor do que o carro com dínamo. E isso nos fez ser criativos. Nos fez lutar. Lutar e não desistir. E essa minha geração eu respeito por isso. Porque é uma geração de luta. Não nos deram nada. Ainda. Tudo tivemos de ir lutar e conquistar. Tens o Rescova como um gatilho emocional? Com muitos amigos, acho que todas as gerações têm aquelas pessoas que partiram cedo. Os de 70 tiveram a luta pelo poder e dizimou-se muita gente. Muitos morreram. Famílias que não se reestruturaram. Há vezes nas nossas famílias, nos nossos ciclos de amigos, que alguns ases de ouro morrem e nunca mais o baralho volta a ter cartas para jogar sueca. E o Rescova é da minha pinha, da minha geração, Moavilo, que partiu muito cedo. Como ele, muitos outros partiram muito cedo. Meu pai deve ter os seus, já partiu também, deve ser os seus amigos que eram referência na sua geração e que partiram. Nós perdemos muitos. Os de 70 e 60 perderam tantos na guerra, de acidente, da vida. E então na nossa geração tem muitos outros que foram muito jovens, muito cedo mesmo, e que podiam, com todo o amor que tinham pela pátria, continuar a contribuir para ela. Sentes que o Rescova era um ícone da tua geração? Eu sinto que ele fez um grande trabalho. E o tempo, o Ismael Mateus, que de boa memória eu tenho também, ele dizia sempre que só o tempo é que vai dizer quem fez, o que fez e por que fez. Nós, se calhar, não vamos estar aqui. O que nós devemos sempre ter certeza é de deixar uma coisa boa para quem cá estiver poder lembrar. Nós temos a memória muito curta. Somos um povo de memória muito curta. Repara que só agora é que começamos a homenagear-nos a nós mesmos. Só agora é que decidimos dar os nomes das ruas a nós mesmos. Só agora é que decidimos dizer quem nós somos em algumas coisas. Mas acho que está também na hora de dizer obrigado. Um povo tem que ser grato. Por várias coisas. E às vezes temos de ser gratos pelos erros. Há erros que nos fazem ter coisas muito boas. Nos dão a oportunidade de refazer e de ser melhor.
E isso nós temos de levar muito a peito, porque eu digo sempre à minha equipa no show do mês, quando as cortinas se abrirem, vocês têm de ter certeza que as pessoas vão se emocionar com um espetáculo com qualidade. Se for para fazer medíocre, não saiam de casa. O medíocre não é belo. Belo é belo. Medíocre é outra coisa. Do carrossel, da rua, ao palco e ao Funge, já que falou do show do mês. O Funge do show do mês virou um símbolo. Como é que a comida virou também conteúdo? O Bonga Dias deu uma entrevista a um podcast que dizia que o feijão não é um complemento de um prato. O feijão é o prato. Eu vi. A gastronomia faz parte da nossa identidade e da nossa cultura. Sabe? As moças, quando começassem a se transformar em moças, a primeira coisa que a mãe os colocava era na cozinha para as preparar para outra vida. A comida da nossa mãe é a base da nossa referência para ir procurar a comida da nossa futura esposa. E se a nossa futura esposa não faz bem fumba, como alguns amigos meus as provam na sua mãe, é uma maca do caiaia, como dizem os meus sobrinhos. O que é que eu quero dizer? O Funge é um subproduto do show do mês. Ele nasceu da ideia do músico bater o Funge em minha casa, na semana do espetáculo. O músico era convidado e batia o Funge. E os internautas, os showistas, ficavam ali a ver se está a sair com bola, chocolate, se era Maria Casputo, se não era. E isso gerou um movimento das pessoas quererem estar, depois rolavam um almoço. Depois de vários Funges na minha casa, os showistas, que são aqueles que são o público fiel do show do mês, pediu para a gente fazer uma festa onde tivesse o Funge. Graças a Deus, nós, que é unificado angolanamente falando, né, como se em todas as e quase em quase todas as regiões da África, cada uma com o seu nome e da sua forma de confeccionar. E fizemos com que isso tornasse um movimento de música, com 90% de música angolana sendo tocada ao vivo. E é um produto da autenticidade da angularidade, né? É de angolanos para angolanos. Ele evoluiu muito e é um dos subprodutos do show do mês, que é um orgulho muito grande. Marcou uma geração de consumidores de cultura. Mas afinal, qual é o verdadeiro legado que o projeto deixa? É entretenimento ou apenas mais um produto de agenda? Vou dizer aquilo que disse há pouco tempo. O tempo vai nos dizer o que é que nós vamos deixar ou o que somos como legado. Agora, com as mudanças, somos também algumas coisas. Somos o maior escola no YouTube, ao vivo. Obviamente. E isso graças à grande capacidade de perceber que se nós não gravássemos estas músicas, estes músicos, nós íamos estar a ter se o António Paulo 4 Pedro e se o C4 Pedro é o Didi da Nós. Hoje temos onde as pessoas podem ir buscar e ver Buriti ao vivo, e ver Chico Montenegro tocando seus tambores, e ver várias referências que fizeram a música angolana. Então, este orgulho de o fazer. Nós passamos os espetáculos neste canal de televisão e passamos porque compreendemos que é nosso e que não é justo quem só paga estar lá a ver. Compreendemos que o país precisa de produtos com qualidade em casa. E essa é a nossa responsabilidade. Perdemos dinheiro com isso? Claro que sim. Mas o que é ganhar dinheiro por cima da altura de um país? Não é mensurável. Você música com qualidade desta terra, a quem é desta terra. Custa, sim. Ter amor por ela. Uhum. Que Angola é que a tua geração deveria entregar às próximas gerações? Cada um entrega o que recebe, né? E a gente ainda não nos deram nada, né? Ainda não nos entregaram, embora já é a hora, né? Mas ainda não nos entregaram, nos entreguem alguma coisa. Estamos, sim, dispostos a todos os dias acordar para fazer o melhor. Esta deve ser, acho, a mentalidade de todos os angolanos. Fazer o melhor. Nós não temos que ficar à espera de receber absolutamente nada. E isso vai dar um monte de comentários no YouTube e no Facebook dizendo que eu disse. Sim, eu disse e volto a repetir.
todos nós temos de ter a capacidade de construir algo. Não conseguimos construir sozinhos para ajudarmos juntos a construir. Então, nós temos de deixar uma Angola preparada para uma geração que deve ser a melhor, mais bem preparada. Nós somos de uma geração que foi a Oxford. Os nossos mais velhos nunca, jamais dela vi sonhar chegar lá. E o que é que aconteceu? Alguns ficaram gatunos. Outros ficaram bandidos. Outros não tiveram amor ao país. Nós temos de entender que não é mais ninguém. O próximo já é o filho da nossa irmã, da mesmo ventre da mesma mãe. Seu filho, seu bisneto. E nele temos de dar o melhor e só o melhor. Yuri, assim em forma de remate final, o que é que esperas que a nossa geração entenda da tua luta que ainda não percebeu? Que este é o único país que vocês têm. E nós às vezes também tardamos a compreender isso. Fora daqui a gente só é estrangeiro, mesmo com outros passaportes. Este é o único, a única terra. Foi por isso, se calhar, que eu não aceitei ir de bolsa. E a minha mãe ia me matar por causa disso. Mas porque eu acredito que aqui continuará a ser o meu lugar para eu conseguir construir aquilo que Deus me deu para fazer. Então, temos de compreender que não há outro amor senão o amor por Angola. Amem este país como amam os vossos filhos. Amem esse país como vocês amam os vossos brincos, os relógios. Amemos esse país como a gente ama aqueles que nos puseram nesse país. E se assim o fizermos, vai ser mais fácil de o construir. Yuri, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada por teres aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigado obrigado pelo carinho. Eu estou muito lisonjeado de estar cá para representar esta geração e gostaria só de dizer uma coisinha rápida. Fica à vontade. É que todo angolano deve compreender que é através do seu esforço pessoal, em conjugação com os esforços dos outros, que depende de fazer deste país, Angola, um lugar digno de todos os seus filhos, sem qualquer tipo de discriminação. Somos nós os culpados do amanhã. E Yuri, obrigada também por nos mostrares que organizar a cultura é organizar o país, que emoção também é estratégia, que espetáculo é herança. No próximo episódio, mais uma geração, outra visão. Até lá, fiquem com esta certeza: de angolanos para angolanos é mais do que uma frase, é um compromisso.